no mínimo, virou namorado do bolsonarismo. Professor Emanuel Freitas, parece que o PT, né, esse campo progressista, já tem uma estratégia aí muito bem definida, atrelar Ciro Gomes ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E acredito que seja a melhor estratégia, porque a rejeição de Bolsonaro aqui no Ceará é colossal, é enorme. E aí, quando você junta figuras como o presidente Lula, o ministro Camilo Santana, como os principais padrinhos políticos da candidatura de Elmano, digamos que a situação aí fica um tanto mais complicada para o ex-governador Ciro Gomes e vai ser difícil, de certa forma, esconder, né, o bolsonarismo de uma eventual candidatura. Afinal, é o PL de Jair Bolsonaro, é André Fernandes, né, são todos esses nomes muito identificados com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia, então, a estratégia do governador Elmano, do PT, desse campo governista, para tentar se contrapor à força que a gente precisa reconhecer é também muito forte de Ciro Gomes? Olha, primeiro essa foto que o Chagas Vieira publicou, eu acho que ela tem um recado maior que ela dá, é com relação ao Cid Gomes. A gente não pode esquecer que o Cid deu declarações há algumas semanas dizendo que torcia para que o Ciro não se envolvesse na disputa estadual, porque se ele se envolvesse, o colocaria numa situação bastante complicada, a ele, Cid Gomes. Então, acho que o interesse dessa foto é dizer que, se o outro lado está apostando em Ciro, né, o Cid está aqui, e mais do que isso, é preciso que o Cid esteja aqui. Né? Então, se o Cid já prenunciou que seria um jogo difícil para ele, né, se o Ciro entrasse na disputa estadual, então o governismo, porque Evandro, Camilo e Elmano já estarão onde estão hoje. A grande incógnita aí, pelas próprias palavras do senador Cid, é ele mesmo, numa eventual candidatura de Ciro. Então, acho que tem aí um duplo objetivo, tanto para fora, para dizer que Cid está com eles, como também para o próprio Cid. Aqui é o seu lugar. Penso que o objetivo maior dessa imagem é esse. Agora, eu vou discordar um pouco de você com relação a esse bolsonarismo fraco no Ceará. Pelo contrário, o Ceará é um dos lugares em que o bolsonarismo, especialmente parlamentar, ele é melhor organizado. Nós não vemos isso no Piauí, nós não vemos isso no Maranhão, nós vemos isso no Ceará, nós não vemos isso no Rio Grande do Norte, por exemplo. Então, veja, pegando como referência a eleição de 2024, se o André, que é identificadíssimo, sem nenhuma reserva, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, escondendo-o durante a campanha, conseguiu obter o resultado que teve, imagina Ciro Gomes, que não é um Bolsonaro identificado com o bolsonarismo, não é? Diferente do André, e que mais ainda, a preço do que ele fez ontem, deverá também esconder esse bolsonarismo. Então, de fato, não vejo aí assim, grandes problemas monumentais com relação ao bolsonarismo corroer a capital político do Ciro Gomes. Até porque, onde é que o Ciro tem marchado discursivamente nos últimos anos? É no antipetismo. Então, se tem uma coisa que o eleitor do Ciro nos últimos anos, é antipetista. E isso é uma coisa que ele compartilha com o bolsonarismo. Então, volto a dizer, o Ciro não é alguém que é refém do capital político do Bolsonaro, ou que foi produzido dentro dele como o André é. Se o André conseguiu obter a votação que teve, sem apelar para o capital político do Bolsonaro, penso que, veja, se o bolsonarismo não atrapalhou o André, não é? Em Fortaleza, como é que ele atrapalharia Ciro Gomes? Eu acho que é uma questão que somente a eleição vai dizer. A preço de hoje, e julgando o que aconteceu em Fortaleza, penso que não que tem coisa que a gente precisa só pesar, né? Então, não sei se de fato isso prejudicaria o Ciro, uma vez que, se tivesse de prejudicar alguém, deveria ser ao próprio André Fernandes. E não foi isso que a gente viu. Eu nem cheguei a falar que o bolsonarismo é fraco, né? Eu falei, na verdade, da rejeição ao Bolsonaro, que é alta. E aí, talvez, numa disputa estadual, né, onde o peso de Lula, de Camilo é forte, não sei, aí é
perspectiva, né, que isso possa prejudicar Ciro, mas o senhor pontuou muito bem, né? Bolsonaro, inclusive, está preso, né? Então, cada vez mais ele está, de alguma forma, fora, né, desse âmbito político, fora dos holofotes, vai diminuindo aí o seu poder de influência e talvez isso, com certeza, beneficie Ciro Gomes, que, claro, historicamente não tem nenhuma relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Professor Emanuel, agradeço demais sua participação aqui.